Olá, meus amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, na presença do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no Novo Testamento, no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Eu quero frisar bem essa parte aqui do versículo 16. Que habite em nós, ricamente, a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, meus irmãos, é um alimento espiritual para nossas almas. Sem a palavra de Deus, nós não temos instrução nenhuma. E quando nós colocamos a palavra de Deus como prioridade nas nossas vidas, o Senhor, nosso Deus, fala através da palavra de Deus aos nossos corações. E que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha todo o tempo agora para louvar ao Senhor, para orar, ter uma vida em constante oração uns pelos outros, né? E principalmente ler a palavra de Deus, né? Aprender ainda mais. Tem riquíssimas histórias bíblicas que podemos estar lendo, podemos guardar em nossa mente, em nosso coração, porque assim Deus quer que façamos, para agradar e fazer a vontade do nosso Deus. Eu desejo a você uma aula abençoada e rica da presença de Jesus na sua vida e na vida da sua família. Tudo isso vai passar, mas conforme a vontade do nosso Deus. Vamos orar, queridos irmãos. Pai de amor, obrigado a Deus pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por termos um lar. Obrigado por termos uma família. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nada tem faltado no nosso lar, porque o Senhor, nosso Deus, tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos ser gratos ao Senhor a cada novo dia, a cada novo amanhecer, porque a Ti pertence o futuro, a Ti pertence, ó Deus, o fim dessa pandemia, Pai, no mundo. Mas queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Estamos certos de que nós temos um Deus forte e poderoso, um Deus fiel, aquele que fez muito pelo passado, ó Deus, na Tua palavra. Te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical, estar viva em nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é fiel e eficaz. Obrigado porque ela fala ao nosso coração. Obrigado porque podemos guardar os Teus ensinamentos em nossas mentes. Obrigada, Senhor. Ser conosco, abençoa, Senhor, mais esta aula, que o Senhor venha de encontro a nós, para nos explicar através da vida do pastor Marcos, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Boa aula, irmãos queridos. Deus vos abençoe.
Estamos aqui novamente para a nossa aula e vamos nesse momento agora orar ao Senhor, buscar a sua direção, a sua sabedoria. Vamos falar novamente sobre o ateísmo. Eu dividi esse assunto em diversas aulas. Nós estamos na quarta aula. Está todas disponíveis lá no nosso portal no YouTube. Você pode depois assistir novamente. E é importante porque é um assunto muito profundo, muito pertinente para o nosso momento. E temos assim que nos aprofundar mais nesse tema. Então que você possa ter disposição, que você possa estar aí alegre para estar assim aprendendo mais e mais daquilo que Deus tem a nos dizer. Vamos agora nesse momento orar ao Senhor para assim iniciarmos a nossa aula. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que nós estamos na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos dê sabedoria dos altos céus para que possamos aprender mais com clareza, com objetivo da Tua palavra, que é a verdade. Cuida, Pai, do Teu povo, da Tua igreja, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso caminhar, ó Deus. Que possamos aprender mais e mais da Tua palavra, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, dando sequência às nossas aulas, como eu falei, nós estamos na quarta lição sobre o ateísmo, a parte D. E vamos falar um pouco hoje, como nós podemos responder aos ateus. Nós somos questionados muitas vezes a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos. O ateísmo moderno é um ateísmo militante. Muitos grupos, muitos ateus têm lutado para trazer aquilo que eles creem como verdade. Assim eles creem, tem todo o direito de crer assim, claro. Mas nós temos que saber responder com argumentos, com amor acima de tudo, com respeito acima de tudo a essas pessoas e assim estarmos dialogando, porque na realidade nós não estamos discutindo, nós não estamos confrontando com eles, nós estamos dialogando, saiba, dialogando, tá? Todos nós temos direito de defender a nossa fé. Parece que não, mas o ateu também é uma pessoa de fé, porque ele crê naquela ideologia que ele segue, que ele defende. O ateu praticante, o ateu militante, ele vai defender aquilo que ele acredita, com argumentos, com as suas, elaborando a sua tese, e assim ele tem todo o direito. Como nós temos o direito de exercer a nossa fé, ele tem o direito de não crer em Deus, não ter uma fé, ou crer na sua ideologia, pregar a sua ideologia. Então ele tem todo o direito. E nós temos que respeitar, como eu falei, respeitar qualquer fé. O objetivo meu com essas aulas não é denegrir ou dizer que são pessoas cruéis, pessoas pecadoras, pessoas sem caráter e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Entre os ateus, há muitas, e na sua grande maioria, são pessoas de caráter ilibado. São pessoas inteligentes. São pessoas, muitos deles são importantes na sociedade. Tem aí participado da política, participado na ciência, na área da saúde. Por exemplo, o Dr. Drauzio Varella, que tem contribuído muito pelo seu conhecimento, eu admiro muito o conhecimento dele, as suas colocações com relação à saúde. Ele afirma categoricamente que é ateu e quer ser respeitado por isso. Então nós temos que respeitá-lo, com certeza. Mas nós estamos aqui trazendo os nossos argumentos como povo de Deus, como povo que crê num Deus pessoal, num Deus verdadeiro, um Deus criador, as razões daquilo que nós acreditamos e aquilo que nós assim defendemos. Antes de estarmos passando para estar tratando desse assunto, do nosso tema, do nosso material, eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 21, que diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça,
porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram muitos em seus próprios raciocínios Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, esse texto que nós acabamos de ler revela para nós um dos aspectos da revelação de Deus. Que Deus se revelou não só na Bíblia Sagrada, que nós cremos, a Bíblia Sagrada é a revelação maior de Deus. Deus se revelou na pessoa de Cristo. Deus, o próprio Deus se fez homem, é o Deus Emanuel, assim nós cremos como cristãos, se fez carne e habitou entre nós e provou o seu amor para conosco, resolvendo um problema sério que nós vamos tratar dentro desse assunto sobre o ateísmo, que é o pecado. E esse texto revela Deus se revelando na natureza, através da natureza. Então, os atributos de Deus, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua eternidade, a sua santidade, a sua perfeição, são vistos claramente no mundo, na natureza que ele assim criou. Inclusive no homem, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, nesse texto de Paulo, nós vemos Paulo falando sobre a revelação natural de Deus. Ou seja, nós cremos que o homem, na sua formação, lá no seu íntimo, ele tem consciência, ele tem a necessidade de Deus. Isso nós cremos pela sua palavra. Deus se revelou ao coração dele. O homem, dentro do homem há um vazio muito grande que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Talvez os ateístas não entenderam isso ainda, mas o homem, nele há uma necessidade de se religar com Deus, de se aproximar de Deus. E uma coisa importante que nós temos também que falar é que nós temos que estar sempre preparados para responder a razão da nossa fé. Eu sei que claro que nós temos que respeitar todas as religiões, eu respeito todas as religiões, nós não podemos zombar, não podemos jamais menosprezar, né, essas pessoas, muito pelo contrário, amá-las de todo o coração. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E lá quando Cristo falou isso, ele não falou somente para aqueles que professam a mesma fé que nós professamos. Muito pelo contrário. O amor é incondicional. Então nós temos que amar a todos os homens, independente de quem eles sejam. Até mesmo aqueles que negam a existência de Deus. Agora, quem de nós, né, eu creio que todos nós, um dia fomos confrontados. Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, ainda era um garoto, já há um certo tempo atrás, o professor chegou na sala e começou, o professor lá de filosofia, claro que a filosofia é importante, não podemos menosprezar essa ciência tão importante, tão necessária para os nossos dias, inclusive, e ele chegou na classe falando que a Bíblia era mentirosa, que a Bíblia tinha contradições, que Deus não existia e tudo mais, zombando até de muitos alunos. Eu lembro que na época eu, ainda adolescente, realmente mostrei para ele a razão pela qual eu acreditava em Deus. Que Deus realmente era importante na minha vida, é relevante na minha vida, que eu tive uma experiência com Deus. Então, ou seja, quem de nós nunca foi, talvez, confrontado, seja na escola, seja no trabalho, seja no ônibus, seja na fila do hospital, sempre você se deparou com alguém que afirmava não acreditar em Deus, ou zombou, talvez acredite em Deus, mas zombou da sua fé.
E a Bíblia nos ensina que nós temos que estar preparados para isso. E lá diz o seguinte: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha só o mandamento que Cristo nos ensina através de Pedro nessa epístola tão importante de 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 15. Aqui ele fala: santificai a Cristo no vosso coração. Ou seja, separarmos um lugar especial que Cristo tem que ter no nosso coração. Só vai realmente falar com autoridade, com convicção, a razão da vossa fé, aquele que tem Cristo firmado no seu coração. Senão você vai abandonar, você vai negar. Eu conheço muitas pessoas que por um bom tempo afirmaram seguir a Cristo e hoje estão totalmente fora. Ou foram para outras religiões, ou mesmo negar a sua fé. Mas que você possa separar Cristo no seu coração, santificar a Cristo no seu coração. Aqui diz: estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em cada um de nós. Amém? Muito bem. Então, falando sobre esse tema que nós estamos falando do ateísmo, o nosso material que nós temos estudado, você tem aí, você é aluno da nossa igreja, tem aí, que é esse material Religiões e Religiosidade. O ponto 2 diz: por que alguns negam a existência de Deus? Por que algumas pessoas negam que Deus existe? É claro que há diversas razões. Muitos deles talvez afirmam: olha, eu não consigo crer. Tem até ateus que eu vi falando o seguinte: olha, eu gostaria de crer. Eu gostaria de ter essa fé. Eu realmente admiro aqueles que têm a fé em Deus, ou que têm alguma religião, que segue algum princípio religioso, que são pessoas de oração, pessoas de caráter, que trabalham em prol disso. Há muitos deles que falam assim, outros não, já talvez negam e não querem saber, ou talvez alguns até já tiveram uma vida religiosa, mas talvez não perceberam, não creram que alguém do outro lado da linha, ouvindo aquilo que eles estavam falando ou suplicando. Então, há muitas razões daqueles que chegam ao ateísmo. Tá? O ateísmo, como diz aqui na nossa lição, é uma maneira de tentar fugir de Deus. Alguns talvez tentam fugir desse conceito. Vocês lembram que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, no capítulo 3, quando Adão peca, e Deus fala: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Adão tenta se esconder de Deus, achando que assim seria possível. Deus deu uma ordem para que ele não desobedecesse, não comesse do fruto. É claro que nós não sabemos qual era aquele fruto. Talvez aquele fruto não seja tão importante assim. Podia ser talvez uma macieira, como muitos por aí pintaram já quadros e tudo mais, fizeram figuras. Podia ser uma tamareira, podia ter sido qualquer outra árvore frutífera. A questão é que Deus testou a obediência de Adão. Deus falou assim: não comerás. E Adão deu ouvido à serpente, que naquele momento Satanás havia se incorporado em uma serpente. E Satanás enganou tanto Eva quanto a pessoa de Adão. E assim enganou, e o pecado entrou na sociedade humana e trouxe graves consequências. E uma delas é de pessoas que se afastam, que não querem saber de Deus.
não querem saber de Deus. Então, é um problema sério que aconteceu na vida do homem. E o pecado trouxe graves consequências, tanto é que o pecado, a Bíblia nos ensina, que ele causa uma separação entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, versículo de número 2, diz o seguinte, vou ler para vocês. Mas as vossas iniquidades, ou melhor, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado, ele causou uma separação de Deus para com o homem. Porque Deus, ele é justo e puro, e o homem, quando pecou, nele, entrou a semente do pecado. E assim ele passou a ser pecador, e assim ele morreu, principalmente espiritualmente. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, outro texto que eu vou ler para vocês, que complementa o que está lá em Gênesis, capítulo de número 3, Efésios 2, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo diz aqui nesse texto, de Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos, nós antes de conhecer a Cristo, antes de ter aceitado a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a nossa situação era separação de Deus. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, quando Deus falou para Adão não comer daquele fruto que certamente ele morreria, Deus falou principalmente que Adão iria morrer espiritualmente. Morte não é fim. Morte não é fim. Morte é separação. Quando alguém morre fisicamente, ele deixou esse mundo para, a partir dali, viver a eternidade. Então, ele deixou esse mundo, se separou de nós, tanto é que nós, quando fazemos um velório, nós estamos ali despedindo daquela pessoa. É o último momento ali com aquela pessoa, porque ela não está mais ali, ela morreu, ela se separou de nós. Ficou a saudade e tudo mais, a morte é algo muito dolorido. Então, a Bíblia fala da morte espiritual, que é pior. É o homem estar separado de Deus. Então, os nossos pecados causam uma separação entre nós e Deus. Tá? Então, no nosso material vai dizer o seguinte, que Laércio Pereira, que escreveu um livro chamado A Existência de Deus e dos Ateus, da editora Abapress, ele responde algumas perguntas interessantes ou seja, o que leva algumas pessoas ao ateísmo. Quais são as razões que levam algumas pessoas ao ateísmo, já que os homens não nascem ateus. Interessante, meu amado irmão, que para muitos ateus, eles vão falar o seguinte: não, todos os homens nascem ateus, e quando eles crescem, eles aprendem sobre Deus, e muitos são educados ou são forçados a isto e acabam acreditando em Deus. Eu vi esses dias um debate de um líder de uma organização de ateus dizendo isso, que todos os homens nascem ateus. Para muitos deles, talvez eles queriam até mesmo que não ensinasse, proibisse ensinar as crianças sobre Deus. É claro que nós, como pais, vamos passar para os nossos filhos aquilo que nós cremos, a nossa cosmovisão, aquilo que nós acreditamos como mundo. Nós ensinamos às nossas crianças. A nossa fé evangélica, um fator importante da nossa fé é que nós, como prática, não batizamos as nossas crianças. Por que nós não batizamos as nossas crianças? Porque nós cremos que o batismo é uma decisão pessoal e particular de cada pessoa. A pessoa se decide seguir a Cristo e assim se decide ser batizada.
Nós batizamos pessoas que apresentam convicção que creem em Jesus, que têm convicção da sua salvação. O batismo é feito pós-profissão de fé. Há algumas igrejas evangélicas, claro que nós conhecemos, que praticam o batismo infantil. Nós não estamos aqui para condená-los, respeitamos a posição deles e tem questões teológicas que eles colocam que justificam essa prática. Nós, como igreja cristã evangélica, não batizamos infantes. Nós batizamos somente adultos mediante todo um período, né, de discipulado, é feito um discipulado, onde a pessoa vai aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre a razão da nossa fé, sobre as nossas doutrinas, e depois de convicção pessoal da pessoa, né, e reconhecimento da parte da igreja, ela é levada ao batismo. Então as nossas crianças não são obrigadas a serem cristãs. Há muitos filhos de pessoas cristãos ou crentes, como as pessoas assim nos chamam, que quando crescem, alguns deles até mesmo se afastam, seguem outros caminhos ou vão para outras religiões ou até mesmo se tornam ateus. Porque nós partimos do princípio do livre-arbítrio. Você tem livre escolha em seguir ou não a Jesus Cristo. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Saiba disso. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele respeita a decisão de cada pessoa. Tanto é que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, um texto muito importante que eu vou ler para vocês, que Cristo falou o seguinte quando ele se revelou a João lá na ilha de Patmos. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele está na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele convida as pessoas a segui-lo. A decisão é sua, não é minha. Eu não posso obrigar ninguém a segui-lo. Então, quais são os conceitos, né? Quais são as razões pela qual muitas pessoas acabam indo para o ateísmo? O autor coloca aqui 6 pontos, tá? Que eu vou ler para vocês algum deles. Fala assim: teológica. A pessoa tem conceitos errados sobre Deus. É que o homem tem a tendência de conceber Deus segundo a sua própria imagem, segundo os seus próprios conceitos. Então, se Deus não se encaixa muitas vezes no seu conceito, na sua visão de mundo, ele nega a existência de Deus. É como eu falei para vocês, quando eu falei de ateísmo. Ateísmo não é somente você falar e afirmar que Deus não existe, mas sim conceitos contrários ao teísmo. O teísmo é a forma que nós acreditamos. O teísmo defende um Deus pessoal, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que se revelou aos homens, um Deus que há de julgar vivos e mortos. Então, nesse conceito de teísmo, claro que o cristianismo, que nós que somos cristãos, e cremos, né, e afirmamos isso, mas não podemos dizer que os judeus também são teístas. Né? Eles creem em Deus, que Deus é o Criador e que Deus pode intervir na natureza. Os próprios muçulmanos, que são monoteístas, também é uma forma de teísmo. Porque eles creem no Deus pessoal, um Deus que falou com Maomé, que revelou a Maomé, e um Deus que intervém, que pode intervir também na natureza. Agora, existe outras formas, como eu falei na semana passada, como o panteísmo, que crê que Deus é tudo e tudo é Deus, ou seja, não existe um Deus pessoal, mas que Deus são partículas, Deus emanou na criação, Deus está presente em toda a criação, em mim, em toda a criação. Existe o politeísmo, também é uma outra forma, né, que crê em vários deuses, não somente num Deus único, mas em vários deuses. Existe milhões de deuses. O hinduísmo é uma religião politeísta, que crê em milhões de deuses. E também o deísmo, que é uma forma oposta ao teísmo, que, num certo sentido, é um pouco parecido, mas que tem visões distorcidas,
teológicas que fala que Deus criou o mundo, mas Deus deixou o mundo ao Deus dará. Deus deixou o mundo ao controle do homem. Então Deus fica nos bastidores e o homem toca o mundo e Deus não intervém. Então, ou seja, tudo quanto é milagre não aconteceu, jamais acontecerá. Então, eles creem na Bíblia, mas eles tiram da Bíblia todos os milagres. Tudo aquilo que é sobrenatural que a Bíblia revela, para eles não é verdade. Então, Jesus existiu, foi um grande líder, porém, Jesus não é o próprio Deus encarnado. Jesus não nasceu de um nascimento virginal, né, por obra do Espírito Santo. Jesus não pode ter morrido numa cruz, mas não ressuscitou ao terceiro dia e tudo mais. Então, e a Bíblia não é um produto da revelação de Deus. Então, o deísmo é também uma forma contrária ao teísmo. Tá? Então, podemos dizer também que é uma forma de ateísmo. Então, quando fala visão teológica, é uma razão que leva pessoas a crer de maneira diferente. Segunda razão que esse autor, Laércio Pereira, nos traz. Eclesiástica. Há os que estão decepcionados com a igreja, viram escândalos por parte de líderes e permitiram que isso lhe roubasse a fé. Ou seja, há muitas pessoas que acabam indo para o ateísmo por decepcionarem com a religião. Infelizmente acontece isso. Infelizmente, como eu falei no início, e a maioria dos ateístas são pessoas de caráter ilibado. São pessoas sérias, sinceras naquilo que acreditam. São pessoas que defendem a sua crença, os seus postulados, a sua ideologia com sinceridade. São pessoas que procuram fazer no seu trabalho, na sua profissão, o melhor de si. São pessoas que contribuíram para a sociedade, têm contribuído para uma sociedade melhor. Isso sem dúvida. É claro que existe em todo grupo há pessoas boas e pessoas mal intencionadas, assim também na religião. Infelizmente, no meio religioso, há pessoas de mau caráter. Há falsos religiosos. Há pessoas que são pedófilos, isso tanto, nós não podemos dizer que todo padre é pedófilo, mas a pedofilia está presente na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo, no judaísmo, em tudo quanto é religião. Há pessoas mal intencionadas. Há pessoas que usam a fé para ganhar dinheiro, com certeza há, principalmente no meio evangélico. Nós estamos vendo no meio evangélico a secularização da fé, onde se prega muito mais dinheiro, onde se fala muito mais do diabo do que de Deus, aonde levam pessoas, muitas vezes simples, muitas vezes com dificuldades, a dar o seu tudo para Deus, para assim receber em dobro ou em triplo na sua vida, fazendo prova de Deus, falando coisas que Deus não disse, pegando textos distorcidos do Antigo Testamento, onde pegando lá situações singulares que Deus agiu, trazendo para o dia de hoje, colocando poder na matéria, colocando poder na água, poder no óleo e tudo e coisas desse tipo, vendendo essas coisas, criando impérios. São igrejas extremamente ricas. Então, ou seja, claro que muitos têm se decepcionado. Augusto Nicodemos, um grande pregador presbiteriano, que eu admiro muito, ele tem algumas mensagens, você pode depois achar no YouTube, sobre o ateísmo cristão, onde muitas pessoas estão indo para o ateísmo porque se decepcionaram com esses homens, que prometeram coisas que Deus nunca prometeu, prometendo cura e tudo mais. Então, muitas pessoas podem ir para o ateísmo por uma questão religiosa, se decepcionaram com a religião. Pessoas que talvez estão sedentas por Deus, foram e já frequentaram diversas religiões, todo tipo de religião, já foram para a igreja evangélica, igreja católica, foram para o espiritismo, foram para o budismo, foram para o shintoísmo, foram para diversos ismos,
talvez não se encontraram e hoje negaram a fé, e negam a existência de Deus. Então temos que orar por essas pessoas, para que Deus dê sabedoria a elas, para que Deus derrame a sua luz em seu coração, que elas encontrem na palavra de Deus, né, o melhor. É claro que nós afirmamos, e um ponto fundamental que eu tenho pregado, que a nossa fé tem pregado, por muitos anos os reformadores pregaram, que a salvação se alcança, que a salvação nós recebemos pela graça mediante a fé. A salvação é algo gratuito dado por Deus, que não é do esforço humano, não é do dinheiro humano e não é da religiosidade humana. A religiosidade não salva ninguém. Não salva ninguém. Há muitas pessoas que são que têm religiosidade, mas não têm religião. Saiba disso. Tem muitas pessoas que praticam, que desenvolvem uma religiosidade, mas que não têm religião nenhuma. Então, a religiosidade, a falsa religiosidade pode ser um motivo de levar pessoas ao ateísmo, tá? Outro ponto também, terceiro ponto, científica. Há muitos que crescem, né? Que se aprofundam na ciência e acham, né, que a ciência pode explicar tudo. Nós vamos chegar nesse ponto. E é claro que eu não sou contra a ciência, de maneira alguma. De maneira alguma. A ciência é necessária. A ciência é fundamental para o desenvolvimento do mundo. Nós estamos aí vivendo agora nesses dias de pandemia terrível, onde não se acha uma cura, onde não se acha uma vacina para esse vírus e para outros vírus também, outros males que têm afetado o mundo. A ciência tem uma resposta e está procurando uma resposta. Eu creio que há de encontrar uma resposta para isso, para nos ajudar. A ciência é importante. A própria teologia que eu estudei e que eu estou agora falando para vocês, a minha aula, queira ou não, é um discurso teológico. Eu tenho que trazer uma maneira clara para cada um de nós. A teologia também é uma ciência. É uma ciência que estuda sobre Deus, uma ciência que estuda sobre os feitos de Deus, que estuda sobre a Bíblia Sagrada, sobre a fé, sobre as religiões, faz uma comparação entre as religiões. Então a ciência ela é importante. Nós tivemos grandes cientistas que creram em Deus. Isaac Newton cria em Deus. Albert Einstein cria em Deus. Né? Existe um cientista famoso, atual, que tem contribuído muito e é um defensor da fé em Deus, que é John Lennox, que ele é um norte-irlandês que tem contribuído grandemente. Eu estava assistindo, preparando essa aula, um debate dele aqui na Universidade de Mackenzie, falando os seus postulados, defendendo a fé em Deus. Ou seja, a ciência não consegue explicar tudo. Por exemplo, os cientistas afirmam que o mundo surgiu do Big Bang. O Big Bang, alguns falam que foi uma explosão, ou que teve um início, o mundo iniciou-se ali com o Big Bang e foi as matérias, né, as moléculas foram se juntando e assim o mundo foi sendo formado e depois de um certo período de tempo surge a vida e depois começa a haver um processo evolutivo que levou milhões, bilhões de anos até chegar no que nós somos hoje. Agora, eles não conseguem explicar antes do Big Bang. Como é que surgiu o Big Bang? Acontece se não existia a matéria? É uma pergunta. Eles não conseguem saber atrás disso. Então, qual foi a causa desse Big Bang? Então, ou seja, a ciência não consegue explicar tudo. Tá? Então, muitos talvez acabam partindo. Talvez alguns até criam em Cristo, criam em Deus, mas talvez pela fraqueza da fé, porque não souberam explicar a razão da sua fé, abandonaram a fé. É claro que a ciência e a religião, elas podem andar juntas. A religião não é contra a ciência, e nem a ciência contra a religião. Não podemos pensar dessa maneira. A ciência pode contribuir, sim, para a religião. E a religião também pode contribuir para a sociedade. E tem contribuído muito para a transformação de vidas,
Muitas pessoas abandonaram o crime, as drogas, e se tornaram pessoas religiosas, e são importantes para isso, tiveram uma experiência com Deus. Então nós temos que entender isso. Outra razão é a quarta, antropológica. Os que seguem o princípio de Protágoras, filósofo grego, o de que o homem é a medida de todas as coisas, vão buscar o sentido da vida a partir de si mesmo, e tendo em si mesmo como critérios. Estes homens jamais acreditarão em Deus. É aquela história do humanismo, né? Do homem entender que o homem é o centro do universo. Que o meu eu é que direciona a minha vida. Né? Tem pessoas que falam assim, olha, eu já vi até crentes falando assim, se a minha consciência não acusa, então isso para mim não é pecado. Eu pratico, minha consciência está me acusando. Eu já vi crentes falar isso para mim, olha pastor, eu pratico isso porque minha consciência não me acusa, então eu posso fazer. Tome cuidado. A nossa consciência tem que ser medida pela palavra de Deus. A nossa consciência tem que estar firmada na palavra de Deus. Nós, como povo de Deus, temos que ter a consciência, assim como Paulo nos ensina. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu vou ler para vocês, ele fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Paulo diz o seguinte, que não é o meu eu, não é a minha mente que determina a minha vida. O cristão verdadeiro, o homem de fé, como Paulo diz aqui, ele fala, vivo pela fé. Então é Cristo que vive em mim, Cristo que reina no meu coração, Cristo que toma conta das minhas atitudes. Em outras palavras, aquilo que eu faço tem que ser filtrado pela palavra de Deus. E é importante que você tenha em prática na sua vida dizer o seguinte, em meus passos, o que faria Jesus? Será que essa atitude que eu estou tomando está consoante o que Cristo faria? Será que no meu lugar Cristo faria isso? Será que aquilo que eu vou falar, no meu lugar Cristo falaria? Aquilo que eu estou pensando, né, que eu estou planejando, será que Cristo apoiaria esse meu projeto? Então é importante isso, você filtrar pela palavra de Deus. Outra razão maligna. Não sejamos ingênuos, nos esquecendo que a Bíblia afirma que o maligno se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, ou seja, a Bíblia nos ensina que o diabo cegou o entendimento dos homens. O diabo cegou o entendimento dos homens, para que eles não compreendam, né, aquilo, a verdade do Senhor. Então, ou seja, nós temos que estar atento que muitas dessas pessoas estão cegas espiritualmente. Nós precisamos levar a elas o amor de Deus. Falar a elas e mostrar para elas que como é maravilhoso seguir a Cristo. Como é maravilhoso ter fé no Senhor. Crer no seu santo nome. Crer na sua obra maravilhosa que Ele fez e faz para cada um de nós. Para que nós possamos entender isto, tá? E estar levando o amor de Deus para essas pessoas. São pessoas que carecem do amor de Deus. E materialista. A sexta razão que ele coloca aqui. Conhecemos muito bem o que a Bíblia ensina sobre o perigo das riquezas. Mateus 6, 24. As pessoas esquecem de Deus muito mais em tempo de abundância do que em tempo de escassez. É claro que muitas vezes a pessoa, e muitas pessoas, né, da classe alta, muitas vezes, nos países desenvolvidos, onde não há talvez tanta dificuldade, como nós temos no nosso país. Nosso país é um país muito carente, há muita discrepância, há muita diversidade social, há vários níveis sociais no nosso país. Muitos países da Europa, por exemplo, não há tantas divergências nesse sentido. E por ser país
tremendamente desenvolvidos, as pessoas têm muitas coisas em abundância, muitas vezes são fundamentadas no materialismo, eles acabam esquecendo-se de Deus. Deus não é irrelevante, não tem necessidade de Deus, eu tenho tudo. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Deus? E também o ateísmo, ele leva ao materialismo no sentido que a pessoa não vê o ser humano como um ser também espiritual. Nós somos feitos de carne e osso, mas também temos alma e espírito. Então eles não veem pessoas assim, tanto é que eles não creem na vida após a morte. Eles veem que morreu, acabou, a vida acabou. Então você nasce, tem todo o seu ciclo de vida, quando chega na velhice é o natural da vida, você vai envelhecendo, você com certeza um dia há de morrer, é a certeza que nós temos nesse mundo. Então, para eles não existe a vida após a morte. Nós morremos, vamos ser sepultados e assim acabou a nossa vida, acabou a nossa consciência. Não existe vida após a morte, tá? Então essas são as razões, são 6 razões que Laércio Pereira, no seu livro A Existência de Deus e dos Ateus, da editora Abapress, nos apresenta, que são interessantes, né? O que leva uma pessoa muitas vezes ao ateísmo. Agora, como nós podemos, enfim, responder aos ateus, né? Como nós podemos, assim, responder aos ateus? Nós vimos no início aquele texto que fala que nós temos que santificar a Cristo em nosso coração para realmente demonstrar com sabedoria a razão da nossa fé, a fé que nós temos em Deus. É claro que, meu amado irmão, você não pode, acima de tudo, querer responder ao ateu usando somente a Bíblia. É claro que a Bíblia ela é importante, é fundamental. Mas muitas vezes, e os ateus, na sua grande maioria, né, na sua totalidade, eles desprezam a Bíblia. Muitos deles têm um certo apreço pela Bíblia. Eu conheço muitos ateus e também já vi vários debates, né, vários ateus escrevendo ou publicando em vídeos, que eles conhecem a Bíblia, que eles leem a Bíblia. Só que, para eles, a Bíblia não é um livro espiritual, como é para nós. A Bíblia, para nós, ela é a palavra de Deus, escrita. A Bíblia, para nós, Deus se revelou na sua palavra. Ela foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. Deus fala através de nós em cada versículo da sua Bíblia. O cristão verdadeiro, o cristão, ele crê na inerrância da palavra de Deus. O que é isso? Que a Bíblia não tem falhas. Que a Bíblia foi escrita por homens, porém, mediante a inspiração e supervisão do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. A Bíblia tem uma história. A Bíblia dá respostas importantes para o surgimento do mundo, para como o pecado, como o mal entrou no mundo, e como tudo isso vai ser, como Deus proveu uma solução para isto, enviando o seu Filho Jesus, que morreu por cada um de nós, que ressuscitou ao terceiro dia, e que ele voltará e terminará com este mundo, e que está preparando um lar para todos nós, muito além deste mundo. Então, ou seja, não adianta você querer usar a Bíblia, defender a sua fé, usando somente a Bíblia, porque eles não acreditam. Eles conhecem muito bem a palavra de Deus. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, preparando essa aula, um vídeo que você pode assistir, está no YouTube, daquele canal, no canal do YouTube da TV Cultura, do Roda Viva. É um programa bem interessante, muito importante, que tem colaborado muito para os nossos dias. Ele aborda temas importantes. Eu sempre assisto, eu gosto de assistir esse programa. Ele sempre convida pessoas, seja políticos, seja médicos, seja alguém da educação, sobre família. Então são vários assuntos variados. Eles trouxeram num determinado dia 3
grandes filósofos, né? Historiadores e filósofos, comentaristas, homens importantes que têm contribuído muito, né? São pessoas que têm muitos argumentos interessantes, que eu gosto de ouvi-los também. Um deles é o Luiz Felipe Pondé, o Leandro Carnal e o Cortella. Então eles fizeram ali perguntas e respostas, eles abordando muito sobre filosofia, falaram sobre sobre esperança, sobre perdão, sobre felicidade, vários assuntos importantes. Foi muito legal esse debate. Interessante que dois deles afirmam categoricamente que são ateus, que é o Pondé e o Leandro Carnal. Só que em todo o debate eles usaram várias vezes passagens da Bíblia. Citaram Gênesis, o livro de Gênesis, citaram a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ou seja, eles falaram várias vezes, usaram várias vezes a Bíblia. Né? Falaram da queda do homem. Ou seja, eles conhecem a Bíblia. Então, para muitos ateus e muitos cientistas e tudo mais, a Bíblia é um livro importante, um livro de história. Porque a Bíblia ela narra vários períodos da história da humanidade. Ela fala de vários povos, como ela fala dos egípcios, ela fala dos povos cananeus, ela fala dos gregos, ela fala dos romanos, ela fala dos fenícios, ela fala de vários povos que viveram, que realmente existiram, né? Falam de pessoas, personalidades, de reis, como Dário, como Sírio, como Nabucodonosor, como o rei Salomão, o rei Davi, como os faraós do Egito. Né? Então, ou seja, ela fala de vários períodos importantes da história da humanidade. Então, para muitos, né, até mesmo, não estou falando ateus, mas para muitas pessoas, a Bíblia é um livro de autoajuda. Tem pessoas que só lê os textos que lhe agradam. Então ela abre a Bíblia lá nos textos que falam de promessa, que falam de bênção, que falam de vitória, que falam de esperança. É claro que a Bíblia fala tudo isso. Tanto é que algumas pessoas têm aquelas caixinhas de promessa que você tira sempre um versículo, o versículo do dia, você vai lá, abre aquela caixinha, vai trazendo um versículo bonito, maravilhoso. Mas a Bíblia fala também do pecado. A Bíblia alerta com relação ao pecado. A Bíblia fala do erro de grandes líderes da Bíblia. A Bíblia não ocultou o erro desses homens. Eu creio plenamente que é a palavra de Deus porque ela não ocultou. Muito pelo contrário. Ela falou do pecado de Davi, de vários homens, do erro de Moisés, né? De vários homens que foram homens pecadores. Ela não ocultou. Para alertar os homens para que nós não possamos cair nos mesmos erros. Então, ou seja, a Bíblia, ela é um livro fantástico, mas você não pode usar somente a Bíblia para debater com eles. É claro que, acima de tudo, você tem que ter argumentos importantes para falar ao coração desses homens, dessas pessoas, que são pessoas sinceras. É importante você tentar mostrar para eles a razão pela qual você acredita em Deus. Uma coisa fundamental, meu amado irmão, é você não querer meramente debater, mas assim mostrar a razão por que você acredita em Deus. Porque Deus é importante na minha vida. Porque Ele é real em minha vida. Fala a sua experiência de salvação. Que Deus transformou a sua vida e o seu coração. Porque são pessoas que não têm, que carecem também de salvação. Então é importante você também estar falando sobre isso, tá? Há vários tipos de argumentos que nós podemos usar. Um deles é o argumento cosmológico. Cosmológico. O que seria isso? Tá? É mostrar para eles que o mundo como existe, e nós cremos assim, que Deus criou o mundo, e criou o mundo do nada, não havia nada e Deus criou, né? Deus criou o mundo do nada, que esse mundo tão diversificado que nós temos,
Nós temos um mundo totalmente diversificado. Você olha para a natureza, quantos tipos de planta existe na natureza? Já parou para pensar? A diversidade que é as plantas. Vou dar um exemplo. Você vai no sacolão, igual eu fui agora esses dias. Você vai comprar, você vai comprar uma fruta, manga, por exemplo. Quantos tipos de manga ali você encontra? Manga Adem, manga Palmer, manga espada. Você vai comprar uma mexerica, como alguns chamam de tangerina. Você tem a mexerica pocã, mexerica morgote, você tem a carioquinha. Há uma diversidade de plantas, de frutas. Há uma diversidade de seres. Nós vemos aqui quantos tipos de pássaros existem no mundo, de diversas cores. Você pega, por exemplo, o beija-flor. Eu coloco aqui aquele néctar lá toda semana para o beija-flor. Ele vem aqui na minha varanda. É muito bonito ver aquele animal. Existe beija-flor verde, azul, de várias cores, de vários tamanhos. Na natureza, nós temos ali uma infinidade de animais, de mamíferos, de peixes, de pássaros. O mundo, ele é maravilhoso. Tem as suas leis, como a lei da gravidade. Temos o vento, temos as estações. Né? Temos verão, outono, está chegando já bem próximo. Estamos no outono, está chegando o inverno. Logo vem a primavera e começam as flores a brotar. Uma vez eu vi um ditado interessante que uma pessoa escreveu, que o homem pode acabar com todas as flores, mas jamais irá deter a primavera. Porque se existir uma planta que tem o potencial de gerar uma flor, com certeza ela há de brotar. Que interessante. Então, ou seja, esse mundo requer um Criador, requer uma causa última, uma causa primordial, alguém que causou este mundo. Então o argumento cosmológico vai falar para essas pessoas e afirmar que o mundo não surgiu por acaso, como eles dizem, que o Big Bang, né, que iniciou tudo isso. E eles não conseguem explicar como é que foi que surgiu a matéria, que a partir do Big Bang, né, que surge ali as leis da física, né, com o Big Bang surgem as leis da física, né, uma das leis da física é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então surgem as leis da física a partir do Big Bang, só que eles não conseguem explicar antes. Então, o que causou isso? Isso surgiu do nada também. Interessante, né? Eles nos acusam que a nossa fé é vazia, que a nossa fé não tem argumentos, e tem argumentos. Porque nós cremos que se o mundo surgiu de uma explosão, seja o que for, alguém causou essa explosão. Alguém inteligente, extremamente, infinitamente inteligente. Um ser extremamente inteligente, extremamente, infinitamente poderoso, que poderia causar tudo isso. Então, ou seja, quais são os argumentos? Eu queria falar 7 argumentos, tá, para vocês, para nós encerrarmos a nossa aula hoje. E depois estaremos continuando um pouco mais sobre alguns outros argumentos importantes. E vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso, por essa aula que nós tivemos. Abençoa a tua igreja, fala aos nossos corações. Fala o coração, Deus, de cada um. Se houver pessoas, Deus, que talvez defendem e vivem no ateísmo, ou que têm dúvidas sobre a existência ou não de Deus, que eles possam, Pai, realmente compreender, olhando para a natureza, que Deus se revelou nesta natureza, e que através dessa natureza nós podemos ver o seu poder, o seu amor, a sua majestade. Toque nos corações, Senhor. Toque nas vidas. Fortalece a fé de cada irmão. Se houver pessoas que afirmam crer em Deus, mas que vivem de qualquer maneira, que eles possam se arrepender dos seus pecados. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que perdoa. Basta nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cuida de cada um de nós, Senhor.
cuida do teu povo, nos dê sabedoria para entendermos mais sobre esses assuntos tão importantes. Que isso possa falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo na próxima aula. Fique com Deus. Amém.